Bom dia! E hoje é São Mateus, dos capítulos 15 ao 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos conduzir nessa escuta da palavra, nessa leitura da palavra, para que possamos ser pessoas transformadas cada dia mais por esse poder que tem na palavra, porque a palavra é Espírito e vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 15. Os fariseus e suas tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lava as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: E vós, por que violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo com que eu vos poderia assistir já ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías: Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: Sabeis que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: Explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: Sois também vós de pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Fé manifestada por uma pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Os doentes buscam Jesus. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-se aos pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Segundo a multiplicação dos pães. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tende piedade dessa multidão, eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus:
Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Sinal do céu, fermento dos fariseus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse o milagre do céu. Ele lhes respondeu: Quando vem a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal senão o de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: Guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: Homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens e dos quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens e de quantos cestos enchestes? Porque não compreendeis que não é do pão que vos falava, quando vos disse: Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não dissera que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro exprime sua fé em Jesus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois, ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: Que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou quem dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos desses que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Transfiguração, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele.
Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem veio-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez essa proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram, do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. O menino epilético. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se dele e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio, e esse saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: Transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Segundo anúncio da paixão. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, eles irão matá-lo, mas ao 3º dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Jesus paga o imposto. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam imposto de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga de dracma. Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-o, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem receberam os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus explicou: Os filhos estão isentos. Mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estáter. Toma-o, dá por mim e por ti. Humildade e escândalo. Capítulo 18. Nesse momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como essa criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe meu nome, um menino como este, e a mim que recebe. Mas, se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva a pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cega de um olho, que seres jogado com os teus 2 olhos no fogo da geena. Ovelha perdida. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece?
Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Perdão dos pecados. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isso, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que estás nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos, em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Parábola do servo cruel. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajuntar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então, o senhor chamou e lhe disse, servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste? Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolarizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Ministério de Jesus na Judéia. Debate sobre o matrimônio. Capítulo 19. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus. Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e assim os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe, se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dada. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. As crianças. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas.
Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: Deixai vir a mim essas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. O jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Parábola dos operários da vinha, capítulo 20. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse ele então: Ide vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chame os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada um 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Terceiro anúncio da paixão. Subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Pedido dos filhos de Zebedeu. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis.
Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabei que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Os cegos de Jericó. Ao sair de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: Que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos, instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Capítulo 21, o último capítulo de hoje, entrada de Jesus em Jerusalém. Aproximaram-se de Jerusalém, quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte, encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento cumpria-se o oráculo do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então, a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que os precedia e que os seguia clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Os vendilhões expulsos. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas e disse-lhes: Está escrito: Minha casa é uma casa de oração. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo e os curou, com grande indignação dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas que assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritarem no templo: Hosana ao filho de Davi. Disseram-lhe eles: Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor? Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. A figueira amaldiçoada. De manhã voltava à cidade e teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe: Jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: Como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas ainda se disserdes a essa montanha: Levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que perdides com fé na oração, vós o alcançareis. Autoridade de Jesus. Dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes, os sacerdotes e os anciões do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito o faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si: Se respondemos do céu,
ele nos dirá: por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, e é de temermos a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço essas coisas. Parábola dos 2 filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas, creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Parábola dos lavradores homicidas. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos a lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: onde respeitar meu filho? Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-se as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nessa pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuraram prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. E aqui termina a leitura de hoje. Amanhã nós continuamos até o final.